Fala empresários e empresárias, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2, Mais lucro e menos juros. E nesse programa eu ajudo empresários a reduzirem juros e tarifas bancárias em até 70% e ainda ganharem dinheiro com os bancos. Eu sou o Jameson Cidade, mas pode me chamar de Jimmy, fica mais fácil assim. Eu sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. E o tema do episódio de hoje é empresário que usa dinheiro do banco. Ele cresce ou quebra? Certo? A gente está ao vivo no YouTube aqui e aqui no Instagram, certo? Vamos lá. Jimmy, por que tu resolveu falar sobre esse tema hoje? Não sei se você me conhece, mas eu trabalhei mais de 13 anos num grande banco e atendi mais de 600 empresas pessoalmente, e hoje no online já atendi dezenas de empresários. E muitos empresários têm essa dúvida: Jimmy, será que eu tenho que usar o dinheiro do banco? Será que eu tenho que... Qual que é a melhor operação que eu tenho que fazer? Assim como eu já vi vários empresários alavancarem muito o seu negócio usando o dinheiro do banco, eu já vi empresas quebrarem por excesso de crédito. Então, o que você acha aí, empresário e empresária? Usar o dinheiro do banco faz a sua empresa crescer ou muitas vezes leva o caminho dela quebrar, dela falir? O que você acha? Me comenta aqui, fala aí nos comentários. E eu quero falar para você hoje, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas na minha visão, existem dois tipos de dívidas. Dívidas boas e dívidas ruins. Como assim, Jimmy? Eu sempre ouvi falar que só existe dívida, a dívida é ruim, que não vale a pena fazer dívidas. E talvez, na sua visão aí, você pode estar errado. Existe dívida boa sim, existe a dívida de alavancagem, que são dívidas boas, e existem as dívidas ruins. Jimmy, e qual que é a diferença? Qual que é a diferença dessas dívidas? A diferença eu vou te explicar aqui agora nesse vídeo, nesse episódio 2 aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, eles vão ficar salvos lá no YouTube e também no Instagram, é muito importante. Por quê? Porque não é eu que inventei esse conteúdo, eu trago assuntos aqui que eu vejo que acontece frequentemente nas empresas, no dia a dia, certo? Então, Jimmy, o que são dívidas de alavancagem? Dívidas boas, que eu chamo na minha visão. Dívidas de alavancagem é quando um empresário, ele pega uma linha de capital de giro, um empréstimo, enfim, usa o limite do banco para fazer mais dinheiro, para alavancar o seu negócio, certo? Isso é dívida de alavancagem. Dívida de alavancagem, usar como exemplo, uma transportadora que compra caminhões, por exemplo, uma prestação lá de 5, 10 mil, um caminhão, certo? E ele vai botar esse caminhão para trabalhar, vai gerar renda, vai gerar faturamento, ele vai pagar essa parcela e vai gerar muitas vezes lucro para ele. Isso, para você saber, é dívida de alavancagem. É uma dívida boa, porque além de ele estar gerando faturamento, ele está criando patrimônio para sua empresa. A mesma coisa tem até contar um caso real aqui do empresário, tá? O que ele fez? Ele fez uma dívida de alavancagem, pegou o dinheiro do banco, certo? E muitas vezes aí você acha que o banco é vilão, e eu vou concordar que em alguns momentos ele pode ser sim o seu inimigo, o seu vilão aí, só que tem casos e casos, mas na frente eu vou te contar. Então esse empresário, ele pegou sim dinheiro do banco, certo? E o que ele fez? Ele tinha um lote, um terreno, ele pegou dinheiro do banco sem utilizar recurso próprio e montou um pavilhão, fez uma obra, uma construção, usando o dinheiro do banco. Isso é dívida de alavancagem, e eu vou te explicar o porquê. Por quê, Jimmy? Por que isso é uma dívida boa? Porque ele tinha um terreno, certo? Ele foi lá e construiu sem o recurso próprio dele, pegou dinheiro do banco,
um empresário aí que domina o banco, ele pegou uma linha específica, não foi só lá no banco e pediu qualquer linha, ele pediu uma linha de crédito, né, e ele sabia dos atalhos, das estratégias, construiu esse prédio, certo? E ele alugou para uma grande rede de supermercado. Ou seja, não vou me lembrar agora exato o valor da operação dele, tá? Mas o que aconteceu? Era uma parcela, vamos botar assim, de 15 mil reais, certo? E ele alugou esse espaço aí para uma grande rede de supermercado por na média ali de 35 mil reais. Jimmy, isso é bom? Muito bom. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, certo? Ele se alavancou, ele criou um pavilhão, certo? Um prédio, enfim, uma estrutura. Ele aumentou o patrimônio dele, além do terreno, ele agregou uma construção em cima, certo? Valorizou e nada, sem R$1 dele. Ele utilizou o dinheiro do banco para crescer. E que mais? Além de todas essas coisas boas que eu falei, o que mais que ele fez? Ele pegou e alugou. Então ele paga a parcela e ainda sobra dinheiro no caixa dele. Isso é dívida de alavancagem. Poderia te dar várias outras dívidas aqui, vários outros exemplos de empresários que pegam dinheiro com o banco, certo? Eu não estou falando para você aí sair pegar dinheiro, qualquer dinheiro com o banco. Existem linhas de crédito atrativas e geralmente o banco vai te ofertar essas linhas tradicionais, que são linhas com taxa de juros mais alta. E por que o banco te oferta isso? Porque o spread, o que o banco vai ganhar, geralmente é maior. E Jimmy, como é que tu sabe isso daí? Porque eu já trabalhei no banco, então eu estou aqui para te dar os atalhos, certo? Então existe a dívida de alavancagem, que eu te dei alguns exemplos aqui agora, certo? E tem vários outros. E também tem a dívida ruim. Jimmy, o que é a dívida ruim? Por que grande parte, tá? Eu atendo vários empresários. E por que grande parte aí dos empresários estão altamente endividados, alavancado financeiramente de dívidas? Porque alguns casos fizeram dívidas ruins, outros casos passaram aí por várias situações de perder clientes, né, por passar em enchente, que nem aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ou a pandemia lá acabou afetando o seu negócio. Então, quando eu falo de dívida ruim, é quando, por exemplo, um empresário, certo? Ele vai lá no banco, utiliza limites do banco, como um cheque especial, uma conta garantida, ou um capital de giro, com uma taxa de juros aí não atrativa. E o que ele faz? Ele pega esse recurso, sem muito planejamento, sem organizar e saber exatamente o que ele vai fazer com o recurso. O que ele faz? Muitas vezes acaba fazendo dívidas ruins. Jimmy, o que é dívidas ruins? Tu pegar esse recurso, certo? E colocar num lugar onde que ele não vai te agregar valor, ele não vai te trazer faturamento. Muitas vezes daqui a pouco comprando alguma coisa que é um hobby, certo? Uma lancha, um jet ski, talvez aí um veículo que daqui a pouco não comportava ali a tua estrutura financeira. Eu não estou falando que é errado comprar esses bens, vamos botar assim, bens de luxo, ou talvez alguma outra dívida aí que você pode usar daqui a pouco que você fez aí, né? Que é uma dívida ruim. Eu não estou falando que é errado, existem momentos e momentos para você fazer essa operação. Mas eu vi vários empresários passarem muitas dificuldades e até mesmo alguns casos, infelizmente, a empresa falir, quebrar. Por quê? Porque o empresário pegava dinheiro da empresa, certo? Ia lá e fazia dívida ruim na pessoa física, misturava PJ com PF, a empresa não estava muito estruturada e o empresário ia lá no banco e pegava linha, comprava carro zero lá para a pessoa física e muitas vezes esse carro da pessoa física não vai trazer retorno, certo? E eu sempre falo, né? Primeiro a empresa, por quê? Porque é a empresa que vai trazer o sustento para os sócios, para quem está naquele quadro societário ali. Então, quando eu falo de dívida ruim,
tá? E que nem eu dei o exemplo aqui de jet ski e tudo mais, é o que grande parte das coisas que eu vejo, né? Tira dinheiro da PJ, do capital de giro lá que é mais barato, manda para PF e da PF, da pessoa física ali, tu distribui para várias coisas que não eram necessárias. Isso é dívida ruim. E aonde que começa a dar o problema do empresário se endividar? É quando o banco, muitas vezes também, tá? Vou botar aqui agora, não é só sua culpa por falta de organização, por falta de gestão, mas o banco tem grande parte de culpa nisso também. Como assim, Jimmy? Pelo excesso de crédito. Excesso de crédito. Muitas vezes você vai lá no banco, abre uma conta e o banco libera limites de cartão de crédito alto, tá? Limites de cheque especial alto, que eles vão te cobrar um absurdo de taxa de juros, uma conta garantida, certo? Vão te liberando capital de giro, liberando, e muitas vezes, tá? Esse empresário vai lá, contrata um capital de giro e coloca lá, sei lá onde o valor. Daí, daqui a pouco esse negócio dele não deu certo, porque não planejou, e eu sei que muitas vezes tem o risco, né? Empreender é arriscado, pode dar errado. Só que daí o que aquele empresário vai lá e faz? Pega outro capital de giro para tampar esse buraco ali que aconteceu agora. E vai lá e pega outro capital de giro e o banco vai liberando. E ao invés de você crescer a sua empresa usando o banco, o que vai acontecer? Muitas vezes a sua empresa está decaindo. Por causa de quê? Excesso de crédito. E por que o banco te libera crédito? E muitas vezes você, empresário, fica feliz, porque o banco aprovou limite de 300 mil, 400 mil, 600 mil, limite de cheque especial, conta garantida e cartão de crédito, né? Muitas vezes você paga a tarifa do cartão de crédito, o banco está ganhando uma fortuna. Quanto mais tu utiliza esse cartão aí, o banco está ganhando e tu não faz R$1 com esse cartão aí. Por isso que eu falo, eu te ajudo a reduzir juros, tá? E ainda ganhar dinheiro com os bancos. Reduzir juros. Como assim, Jimmy, reduzir juros? É o que eu estou comentando aqui. Reduzir juros, ao invés de estar usando cheque especial, usar uma outra modalidade. Ganhar dinheiro com o banco, pegar linhas de crédito e fazer a sua empresa crescer, ao invés dela decair e muitas vezes quebrar, ir à falência e o banco tomar todos os teus bens. Então o que eu trago hoje aqui é o seguinte: se você utilizar o dinheiro do banco, a sua empresa vai crescer ou ela vai dar problema? Isso você tem que estar muito ciente. Eu estou trazendo aqui 2 tipos de dívidas: as dívidas de alavancagem, as dívidas boas e as dívidas ruins. E eu estou dando alguns exemplos aqui para deixar mais claro, porque são exemplos que realmente acontece na prática. E Jimmy, tem momento certo daqui a pouco para eu quero alavancar minha empresa? Agora eu entendi que existe a dívida boa, a dívida de alavancagem. Tem um momento certo para daqui a pouco eu pegar um dinheiro no banco? E eu quero te dizer que sim, é uma estratégia agora que eu vou revelar para vocês, né? Porque tem muitos empresários que eu sei que procuram um banco só quando estão quase ferrado, cheio de dívidas. E o que vai acontecer? Grande parte dos empresários, quando procuram o banco, quando estão cheios de dívidas, estão esgoelado, não sobra nem lucro no final do mês. Você, empresário, não consegue nem tirar o seu prolabore, não consegue nem dormir. Daí eu vou te responder. Eu estou te respondendo aqui se tem momento certo de pegar a linha de crédito, certo? E eu vou te responder que você está procurando o banco na hora errada. Então, de uma forma mais simples, tem o momento certo de você ir lá no banco e buscar um capital de giro para pagar um juros mais atrativo. E que momento é esse, Jim? É um momento que a sua empresa não precisa, tá? Muitos empresários erram que vão procurar o banco quando já estão alavancados. E por que você vai pagar mais juros? É aquela velha frase, né? Quanto mais risco o banco vê que ele vai ter, mais alta a taxa de juros que o banco vai te cobrar. Então, o momento certo de você deixar aprovado essas linhas de crédito é quando a sua empresa está tudo bem. Ela não tem dívidas, não está em atraso. Por que esse é o momento certo?
Por quê? Porque além de você pagar uma taxa mais atrativa, tá? Ao invés de você estar correndo atrás do banco, é o banco que vai correr atrás da tua empresa. Pode ter certeza, se você já passou por isso. Quando, por exemplo, a tua empresa está tudo bem, eles ficam te ligando, te visitando. Ó, João, ó, Pedro, aqui tem uma linha de crédito aprovada e tudo mais. E quando você, por algum motivo, se perdeu financeiramente, por perda de um grande cliente, ou talvez aí algo maior, alguma força maior, a sua empresa começou a ter vários empréstimos, utilizar cheque especial, virou uma bola de neve, e daí o que o banco vai te ligar? Ele vai te ligar, mas ele vai te ligar para te cobrar, te pressionar, te mandar lá uma notificação extrajudicial, informando que se você não fizer uma negociação, o banco vai penhorar lá os teus bens, vai bloquear teu saldo em conta, certo? Então, eu falo aqui com dois tipos de empresários. O empresário que tá tudo bem hoje e o empresário que hoje não consegue dormir, que afeta automaticamente lá na família de tantas dívidas que tem. Então, eu tô falando que tem a dívida boa e tô falando que tem a dívida ruim. Talvez você, empresário, já fez dívidas, tá? E hoje está numa situação aí que tá um caos financeiro. E eu quero te dizer que para você que está nessa situação, não se apavora, tem como resolver. É entender a tua situação, organizar e depois a gente negociar. E para você aqui, empresário, que quer alavancar o seu negócio, toma alguns cuidados, tá? Porque o banco muitas vezes ele informa que é seu amigo, que ele quer ser seu parceiro, só que você, empresário, tem que aprender algumas estratégias para pagar menos juros para os bancos. Porque eu sei que uma das dores aí de vocês, empresários, são juros, são impostos, certo? Então, se você quer crescer, agora eu falo com você, empresário, que quer ampliar seu negócio. Existem linhas de crédito, tá? Mais atrativas do que o teu gerente te oferece. Por que o teu gerente está te oferecendo aquela linha específica lá do banco? Porque aquela linha vai favorecer mais o gerente, vai favorecer mais o banco, vai dar mais lucro para o banco. Então, Odime, o que eu tenho que fazer? Você não pode só confiar no banco, você tem que buscar linhas de crédito. Mas, Jimmy, por onde que eu vou buscar? Estudando, pesquisando, me acompanhando aqui no YouTube e no Instagram. Eu sempre vou entregar o máximo de conteúdo para quê? Com o objetivo de vocês pagarem menos juros para os bancos. Seja você empresário que quer pegar linhas de crédito, seja você aí empresário ou empresária que está totalmente endividado e o que está acontecendo? O banco está te pressionando e você nem sabe como negociar. E muitas vezes, tá? Acredita muito no gerente do banco, o gerente do banco começa a te ligar e te pressionar para fazer uma negociação, senão o banco vai pegar teus bens, né? E você se apavora e vai lá e faz uma negociação. E essa negociação, talvez você saiba ou não, a sua dívida aumenta 2, 3, 4, 5 vezes, certo? E você nem sabe que isso é uma confissão de dívida. O gerente te pressiona, tá? Eu não vou culpar o gerente, eu já fui gerente também, mas é o banco que está ensinando ele a fazer isso daí. Ele te pressiona, você vai lá e assina, tá? Uma taxa com um absurdo, certo? Vai aumentar a tua dívida, uma dívida que era 100 mil vai para 300 mil, um exemplo, né? E o que acontece? Para o banco é ótimo quando você assina aquele documento, porque é uma confissão de dívida. Além de ele ficar com um documento que a tua dívida aumentou, se você não pagar, o banco entra assim, ó, muito mais rápido para penhorar os bens, bloquear os saldos em contas. Então, tomem cuidado, empresários. Eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Me acompanhem aqui no YouTube. Tanto o empresário que está totalmente endividado, tanto aquele empresário que ele não está endividado ao ponto daqui a pouco de não conseguir dormir, de não conseguir aí conseguir outras linhas de crédito. Existem várias estratégias, portabilidade de crédito, usar gatilho aí de reciprocidade. Talvez você tenha um monte de coisa aí no banco, toda hora o gerente liga para fazer consórcio, tem o seguro de vida, tem capitalização, fizeram seguro prestamista sem você saber ir no contrato. Então, assim, o banco, muitas vezes, ele pode reduzir a taxa de juros, consegue outras linhas de crédito atrativas e talvez vocês não sabem
Então esse é o objetivo aqui do YouTube, eu sempre agregar aí o máximo de conhecimento para vocês, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Então, Jimmy, o que tu falou hoje aqui? Vou resumir de uma forma para vocês. Vale a pena pegar dinheiro no banco para alavancar o meu negócio? Vai crescer o meu negócio ou vai falir o meu negócio? Depende. Depende se você aí, empresário, souber de várias estratégias que eu vou trazendo aqui no YouTube e no Instagram. Várias estratégias para pagar menos tarifas, menos juros, deixar mais dinheiro no caixa da sua empresa. Então, eu vou pedir para você sempre me acompanhar aqui no YouTube e também aqui no Instagram, que eu vou trazer um máximo de conhecimento aí para vocês. Falei hoje sobre dívida de alavancagem, dívida boa, e também falei sobre dívida ruim. Você entendeu qual que é a diferença? Comenta aqui nos comentários aí. E é mais ou menos isso aí, empresários. Hoje foi o episódio 2, certo? Do mais lucro e menos juros. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui e me segue aqui no YouTube e no Instagram, que eu vou trazendo mais conteúdos para vocês. Todas terças-feiras, às 19h30, no YouTube e no Instagram, eu tenho a live Jimmy Responde, certo? Que eu abro caixinha lá no meu Instagram. Tudo que você tiver de dúvidas, dificuldades com os bancos, você manda lá, manda a sua dúvida, que na live de terça-feira no Jimmy Responde, às 19h30, no Instagram e no YouTube, eu vou responder geralmente as perguntas ali que se repetem, que eu recebo mais frequentemente. E na quinta-feira a gente tem uma aula, que é os episódios, eu vou trazendo temas novos aqui para vocês, para agregar para você empresário, tanto você empresário que quer reduzir juros, que daqui a pouco quer fazer uma negociação de dívida e não sabe os atalhos, você empresário que quer ampliar o seu negócio e conhecer de novas linhas de crédito, certo? Então, eu espero vocês aí na live de terça-feira do Jimmy Responde. Agradeço a presença de todos e fiquem com Deus. Até mais, empresários. Boa noite aí.